Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro na preparação final para o duelo importante na Copa do Brasil. Técnico Leonardo Jardim vai escalar força máxima. O Cruzeiro jogando tudo aí para buscar esta classificação. Público de domingo já passa de 50 mil torcedores. É Mineirão lotado diante da equipe do Santos. Cruzeiro pedindo dispensa de jovem convocado para o Sub-17, mais um cria indo para a seleção de base. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Mais um cria convocado, hein? O filho do Fagner, o Henrique Lemos, volante, convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira Sub-15. Na Seleção Brasileira Sub-17, o Cruzeiro fez um importante movimento, pediu a liberação, a dispensa do Cauã Prats. Aliás, nem dispensa, né? Para ele não ir, para se apresentar à Seleção Sub-17, porque o Cauã Prats hoje é o reserva imediato do Kaique. Vem trabalhando aí de forma intensa no profissional, então iria perder o atleta aqui na toca por causa de amistosos da Seleção Sub-17. O Cruzeiro foi e fez esse pedido de dispensa, então, para não se apresentar o lateral Cauã Prats, que na Seleção Brasileira Sub-17 atua como zagueiro. Nesta quarta-feira, 4h30 da tarde, Nova Lima, tem jogo do Cruzeiro, Copa do Brasil Feminina, e o Cruzeiro buscando a vaga diante do Corinthians. É a terceira fase da Copa do Brasil, e o Cruzeiro terá até um parceiro comercial de uma marca, que é Neutrox, nesse jogo. E fechando aí um acordo, novo patrocínio com o Cruzeiro até dezembro de 2026. Então, é um novo patrocinador aí para a categoria feminina do Cruzeiro. E toda a sorte do mundo aí para o time feminino neste duelo importantíssimo. É jogo grande, hein? Contra a equipe do Corinthians. Cruzeiro buscando, quem sabe, um inédito título de Copa do Brasil. O Cruzeiro tem jogo no domingo no Mineirão. E claro que o foco é a Copa do Brasil. Mas é que no domingo teremos aí mais de 55 mil torcedores, hein? Eu tô apostando aí em público beirando 60 mil. A previsão de público até trabalha com 59 mil, porque tem torcida do Santos e tem divisão ali, né, entre as torcidas, mas é que já passamos dos 50 mil ingressos vendidos, uma venda muito positiva, e estamos ainda na terça-feira, hein? Torcedor do Cruzeiro vai dar o show mais uma vez, e que seja um grande duelo diante do Santos, mas não tem como falar disso sem antes pensar em Copa do Brasil. Quinta-feira estaremos lá, equipe completa, diretamente do estádio Rei Pelé, para CRB e Cruzeiro. A bola rola às 9 horas da noite, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro se reapresentou hoje e com todo mundo à disposição, aí exceção ao Fagner, que segue fazendo o tratamento intensivo para voltar dentro daquele período de 4 semanas. E a tendência, claro, é de escalar força máxima. O Cruzeiro precisa buscar esta vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, o técnico Leonardo Jardim vai definir o time nesta quarta-feira. Não tiver aí nenhum problema de um desgaste maior, a tendência é do Cruzeiro com o que tem de melhor. Então, vamos acompanhar esta última atividade. Inclusive, o treino será aberto para a imprensa. Estaremos à tarde na Toca da Raposa 2 para registrar todos os passos do Cruzeiro nesta última atividade. O time segue à noite de voo fretado para Maceió, a partir de então, na quinta-feira, hein, no estádio Rei Pelé, onde o Cruzeiro tem um retrospecto recente legal e precisa de uma vitória simples para buscar esta vaga sem depender das penalidades. E do outro lado também, claro, terá um time do CRB dando a vida. Então, por isso, a ideia, repito, é escalar o que tem de melhor o técnico Leonardo Jardim para não correr nenhum risco e confirmar o favoritismo que existia antes quando o sorteio definiu Cruzeiro e CRB
nas oitavas de final. Sobre mercado, a informação ela se mantém em relação aos últimos dias. Diretoria trabalhando, querendo aí encontrar essa peça, né? Ou essas peças, o foco no ataque, para que o Leonardo Jardim ganhe novas opções aí, pensando na sequência da temporada. Nenhum nome surgindo, o pessoal trabalhando ali com muito sigilo, mas a expectativa é, claro, de que o Cruzeiro possa realmente efetivar alguma contratação o mais rápido possível, até porque tá todo mundo na ansiedade máxima, né? Vocês ficam aí perguntando, eu fico aqui apurando, toda a nossa equipe, e é aquela luta para tentar chegar em informação concreta sobre quem o Cruzeiro pode buscar nesta janela. O pessoal tá falando muito aqui do Lucas Cepeda. E aí? Tem muita gente contratando aí já nas redes, viu, Caramujo? Não tem absolutamente nada com esse jogador aí. Não vai ter proposta, não teve conversa. O Cruzeiro tem outros alvos aí, já falamos sobre isso, né? E o que é aguardar, Caramujo. O Cruzeiro vai contratar, véio. Só que tem que esperar aí esse ponto aí tão buscado, né? Mas não dá para a gente ficar especulando também, né? Tem coisa concreta, traz. Não tem, não traz, mas sobre esse chileno aí, é absolutamente inverídica qualquer informação que fale sobre proposta, sobre interesse do Cruzeiro, sobre conversa, sobre enviar isso ou enviar aquilo. Só para a gente trazer algumas coisas, porque isso vai se transformando aí de um jeito impressionante nas redes, né? Acho que tem que ter paciência, pessoal. O Cruzeiro vai contratar, né? Mas na hora certa vai aparecer aí. Então é isso. Não tem nada sobre Lucas Cepeda no Cruzeiro. Aí, grifo meu, infelizmente, porque eu acho ele muito bom jogador. Mas não é um alvo do Cruzeiro, então, hein, galera? Só para deixar claro. Teve alguém perguntando aqui, o Samuco, o Matheus Feres perguntou do Cepeda, mas ele falou de outros jogadores também. Se o Carrizo, se tá na pauta, e ele falou do Sarmiento também, se o jogador eventualmente mudar de ideia, se tem alguma possibilidade disso voltar à tona. Não, o Sarmiento tinha tudo acertado, né, em termos de números, mas foi um desejo dele de continuar lá na Europa, né, de não vir para a América do Sul. Carrizo, o que eu tenho de informação é que o atleta saindo do Vélez, ele prioriza a Europa. E seria, assim, uma negociação aí com impostos de uns 15 milhões para mais, né? Acho que o River tentou e ele não conseguiu fazer a transferência lá dentro da Argentina. Mas o pessoal tem buscado aí, Caramujo. Tomara que a gente seja surpreendido aí, né? Jogador tem demais, né? A questão é achar por aí, velho. Sobre o possante Gabriel Peck, que não é o Peck das domésticas. Bom, saiu aí uma notícia hoje mais cedo, né? Notícia que saiu lá no portal Gol, notícia do Thiago Fernandes, que, como eu já falei em outras oportunidades, não é uma fonte muito confiável. Mas, enfim, a informação que saiu é a seguinte: que o Cruzeiro e também o Palmeiras fizeram sondagens aí ao Gabriel Peck, que é atacante, né? Meio atacante, né? Ponta direita, que joga lá no Los Angeles Galaxy, mas ele simplesmente falou: não tenho interesse em voltar ao Brasil no momento. Tá? O Gabriel Peck, que tá fazendo aí, que ele saiu do Vasco, inclusive, ele se achou, né? No Vasco ali, ele fez até uma bela temporada em 2023, mas aí foi vendido lá para o Los Angeles Galaxy. Pagaram nele ali algo em torno de 10 milhões de dólares. Ele fez na temporada passada, 2024, em 41 jogos, 21 gols e 19 assistências. Ele deitou o cabelo lá no futebol norte-americano. E nessa temporada, tava uma bosta. Assim, não ele particularmente, o time é horroroso, né? O Los Angeles desmontou o time e tudo mais, o Los Angeles Galaxy, né? Porque tem dois Los Angeles lá tem o Los Angeles FC também, mas o Galaxy, que é o time que ele joga, deu uma desmontada no time e é o pior time da MLS, tá? Eles têm 16 pontos apenas em 24 jogos aí na temporada. Uma coisa horrorosa. Mas o time deu uma melhorada aí nas últimas partidas, não perdeu nos últimos 3 jogos
E nesses 3 jogos o Peck marcou, inclusive teve um jogo no clássico contra o outro Los Angeles, que foi um 3-3, ele marcou 2 vezes. Ele tem 27 jogos, 8 gols e 1 assistência nessa temporada. E aí você fala assim, pô, por que você está falando então sobre um jogador que não vai ser contratado? Para a gente entender uma lógica de perfil. E a gente falou do Gabriel Peck algumas vezes, assim, porque a gente está falando do Cruzeiro precisar de ponta tem mais de ano, né? E o Gabriel Peck é um jogador que a gente, pô, eu lembro do ano passado a gente fazendo, eu, Caio e Pedro fazendo vídeo na Samuca TV sobre atacante, e a gente falando do Gabriel Peck como um nome que seria muito interessante, mas muito difícil trazer pelo alto custo. Imagino, honestamente, assim, tá? O Gabriel Peck custaria, sei lá, uns 15 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Então, assim, acho muito difícil em qualquer situação que ele viesse para o Cruzeiro. Mas se o Cruzeiro tentou essa contratação, ou pelo menos sondou, já é um sinal de que o Cruzeiro não está querendo trazer qualquer um, né? Está querendo trazer algum jogador que tenha de fato algum lastro, algum respaldo de números. E vamos ver, né? Vamos ver o que a gente consegue, porque a diretoria até agora não conseguiu nada. E aí eu acho que a gente tem que acelerar e ser mais efetivo aí para conseguir trazer logo esse jogador e entregar para o Leonardo Jardim o que ele pediu. Ele pediu um ponto e tudo mais. Entrega esse jogador para o homem, gente. Olha o que ele está conseguindo fazer, o aproveitamento excelente que o Cruzeiro tem no Campeonato Brasileiro, mesmo com um elenco que tem claras limitações. Então, este cidadão merece, né, reforço, ele está pedindo contratação, vamos dar essa moral para ele. Tá? Eu acho que o Cruzeiro deveria acelerar nessa situação. E aí, no caso do Gabriel Peck, o jogador não ter interesse, pô, mas por que o cara quer jogar no Los Angeles e não quer voltar ao futebol brasileiro? O primeiro passo que o cara pode pensar, qualidade de vida, né? Por exemplo, o Messi foi jogar nos Estados Unidos por quê? Por uma questão de qualidade de vida que ele tem ali nos Estados Unidos, alguma segurança a mais. O Gabriel Peck aqui no futebol brasileiro, eu imagino que as lembranças que ele tem não sejam as melhores, porque ele jogava no Vasco, e o Vasco era um time que estava constantemente em estado de crise, e ele era muito cobrado pela torcida, e convenhamos que a torcida do Cruzeiro e a torcida do Palmeiras também são muito chatas, né? Então eu acho que o cara tá jogando lá, super querido pela torcida nos Estados Unidos, ganha bem pra caramba, tá morando nos Estados Unidos, certamente tá vivendo uma vida, assim, absolutamente tranquila. Ele não está afim de ter essa dor de cabeça nesse momento. Acho que talvez daqui 1 ano, 2 anos, ele cansa, né, do futebol menos competitivo e quer voltar para algo mais, talvez tenha alguma aspiração de Europa, de seleção. E hoje a verdade é que o futebol dos Estados Unidos leva alguns jogadores para o futebol europeu também, né? Então acho que o jogador optou por isso, tá? E recusou aí as investidas, ou no caso a sondagem, tanto de Cruzeiro quanto de Palmeiras, nem negociação foi aberta, segundo a apuração, tá bom? É isso então, mas se viesse um Gabriel Peck, eu ficaria bem satisfeito, tá? Porque eu gosto bastante do futebol dele, acho um ótimo ponta, mas não vai rolar então, meu povo.